Bem-vindo ao Hospicast, o podcast da Hospicom. Endometriose, tecnologia e futuro. Como a cirurgia minimamente invasiva está mudando as vidas das mulheres? Meu nome é Léo Souza, sou coordenador da área de cirurgia do Grupo Hospicom e hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Maxley Alves, médico cirurgião, especialista em cirurgia minimamente invasiva e referência nacional do tratamento da endometriose. Seja muito bem-vindo, Dr. Maxley. Eu agradeço, Léo, agradeço a todo o Grupo Hospicom e a todos que estão nos assistindo pela oportunidade aqui de compartilhar conhecimento com vocês para impactar na vida das mulheres que têm endometriose. Mas antes disso, pessoal, recadinho importante. Vem aí o maior encontro de inovação hospitalar do Brasil. Nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, acontecerá o Health Innovation Forum, o ponto de encontro de quem cria, conecta e transforma. O evento é uma realização do Grupo Hospicom. A inovação em saúde tem um novo palco. Vem aí o Health Innovation Forum, que acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, em Goiânia. Informe-se. Realização: Hospicom. Dr. Maxley, para começarmos, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória e o porquê da endometriose. Então, vamos lá. Bom, estou com 20 anos de formado, né? O tempo passa, voa, a gente nem vê passar. Então, minha formação na medicina, eu escolhi medicina por uma questão minha, pessoal, ainda na adolescência. Eu tinha um sonho de ser missionário. Então, eu tinha um conceito de que eu não precisaria depender das pessoas para ser um missionário. Eu queria ser independente. E a medicina me cabia muito bem para atender uma profissão que cabe em qualquer lugar do mundo e que eu poderia ajudar as pessoas. Então, esse foi o conceito que eu tive lá na adolescência e por isso eu fui buscar a medicina. Então, eu fiz vestibular, na época era vestibular, né? Então, era algo bem concorrido, muitas faculdades federais, pouquíssimas faculdades particulares, e a condição da minha família ou era federal ou não era. Então, eu não tinha muita opção, eu tinha que estudar e rebolar para isso. Então, passei na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, que é na cidade de Uberaba, ela até mudou de nome, porque agora é uma universidade, na época era Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. A concorrência foi bem pesadinha, era 127 candidatos por vaga, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade de entrar e estudar lá, fiz grandes amigos, grandes amizades. No tempo que eu estive ali em Minas, eu brinco que o Goiás, o goiano, a gente é meio mineiro cansado, então não mudou muita coisa, né, do hábito, do estilo de vida, de alimentação. Foi muito bacana viver ali. E quando eu me formei, eu fiz uma coisa que eu não aconselho nenhum estudante de medicina hoje a fazer. Na época, eu saí para trabalhar, formei naquele intuito ali, né, aquele desejo, queria ter as coisas, muitos anos estudando, uma família de classe média, é uma classe média muito boa, não sobrava, mas também não faltava, graças a Deus meus pais sempre foram muito atenciosos com a gente e focaram muito nos estudos dos filhos. E eu saí para trabalhar, só que aquilo ali me frustrou um pouco em relação ao que eu queria. Então eu decidi parar para estudar. Então, se você trabalhando e estudando, quem faz isso sabe que não é tão fácil, e fui fazer residência. E quando fui fazer residência, ainda tinha uma filha. Então foi algo assim que pesou. Minha filha ainda era pequena nesse meio do caminho, mas a gente tenta conciliar tudo. Então, na minha formação, eu fui fazer cirurgia geral, que é o que eu queria, fazer cirurgia. E depois, nesse meio tempo, eu fiz terapia intensiva. Então, eu sou titular da sociedade da AMIB, né, que é a Associação Brasileira de Terapia Intensiva, de Medicina Intensiva. E, para mim, foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida até hoje, porque você tem que saber de cardiologia, anestesiologia, nefrologia, pneumologia. Terapia intensiva, para quem fez de verdade, sabe que tem todo um peso. E na terapia intensiva, uma coisa que eu focava muito, eu trabalhava, tinha uma oportunidade onde eu estava, era a questão do transplante. Então, eu fui fazer o fellow de transplante de órgãos sólidos. E nesse fellow de transplante, a gente aprende, né, fazer a captação de órgãos, tem que saber dominar a anatomia completamente. Então, a gente captava ali desde o coração para válvulas, quando o coração não ia ser aproveitado. A gente tinha que fazer captação de fígado, de pâncreas, de rins. E nesse intuito, a gente tinha que implantar também. Então, a nossa equipe, além de captar, implantava. E existia uma coisa na transplante renal, que é a doação entre pessoas parentadas ou amigos que podem ser compatíveis, que é a chamada doação intervivos. Então, a nossa equipe naquela época, nossos chefes faziam a captação do doador por vídeo. Então, era algo que me impressionava. Por quê? Quando você fazia a captação de um rim de um doador via cirurgia aberta tradicional, o doador sofria mais do que o receptor. E no vídeo, não. Às vezes você conseguia dar alta em 24, 48 horas para aquela pessoa que tinha acabado de doar um rim.
Então, eu mergulhei na cirurgia minimamente invasiva, eu era apaixonado nessa situação. E como a gente acaba mergulhando nisso, a gente acaba se envolvendo um pouco com a indústria, que é a questão de material. E naquela época o que pesava muito na indústria ainda era a questão da cirurgia bariátrica, que estava surgindo no vídeo, já tinha um peso, né? Estava saindo ali daquela cirurgia aberta para cirurgia minimamente invasiva, e a questão de cirurgias oncológicas. Então, como o nosso serviço fazia transplante, também fazia cirurgias oncológicas ali de via biliar, pâncreas, então eu acabei entrando nesse caminho. Fiz bastante cirurgia oncológica, e o pessoal me referendava na época muita lesão de via biliar, porque eu fazia por via minimamente invasiva. Então, acabei fazendo muita cirurgia complexa nessa situação. Caudas de pâncreas, tumor de cabeça de pâncreas, derivações biligestivas, intestino, né, e bariátrica. Então, a bariátrica acabou entrando na minha vida assim, de uma forma meio pesada, e eu acabei deixando o transplante de lado por conta da cirurgia minimamente invasiva. Meu consultório foi focando um pouco nesse rumo, e você acaba mergulhando e gostando. Então, eu brinco assim, eu me apaixono fácil por aquilo que eu mergulho. Eu crio muito foco naquilo que eu faço. E nesse meio tempo, a gente tem que aprender a gerir nossa vida também. Então, eu fiz 2 cursos de gestão. Eu tenho 2 MBAs em gestão e marketing e empreendedorismo. Legal. Então é uma coisa que para o médico é importante. O É o médico empreendedorismo, né? a gente aprende na faculdade de medicina doença. Para começar, a gente nem aprende a tratar as pessoas com saúde, né? Hoje eu tenho esse foco diferente. Mas na faculdade de medicina o foco é te ensinar as doenças para você tratar as pessoas doentes. Mas não te ensina administração, não te ensina gestão, não te ensina empreendedorismo. E eu fui buscar isso nesse crescimento, né? Onde eu estava passando. E a endometriose, eu brinco que ela caiu praticamente no meu colo. Por que eu brinco que ela caiu no meu colo? Como eu fazia terapia intensiva, um dos hospitais que eu trabalhava sumiu um hospital em Goiânia, nessa época eu estava em Goiânia já, que esse hospital tinha um foco em ginecologia, muito grande. Então lá tinha muitos partos, obstetrícia, muitos ginecologistas operavam lá suas cirurgias eletivas também. E a UTI eu fazia cobertura do serviço de emergência e urgência, e praticamente as mulheres mais graves iam para a UTI. E chegavam algumas pacientes do interior do Tocantins, do Pará, aqui no interior de Goiás, até de Goiânia, com graves quadros de endometriose agudizados, ovários rompidos, torções de intestinos, obstruções intestinais, sangramentos intestinais, obstruções de ureteres. Como eu mexia nessa parte, acabava que o pessoal da urologia não gostava muito dessa questão da urgência ali, tinha endometriose, eu ficava meio com medo, eu acabava resolvendo a urgência. Então eu resolvi a urgência durante um tempo e tinha aquela questão, agora a gente tem que mandar essa paciente por um serviço em São Paulo. Eu ficava, gente, por que todo mundo sai de São Paulo? Eu não conhecia endometriose muito bem, só entrava na urgência e comecei a ler a respeito, estudar, até porque começou a ter um certo volume nesse serviço que a gente tinha, pelo número de ginecologistas que tinham ali naquele serviço. Então eu conheci um amigo, eu falei que ele era de São Paulo, falei, você conhece alguém que mexe com endometriose, que eu preciso conversar com alguém, entender, assistir algumas cirurgias, ver. E ele conhecia um pessoal do grande serviço de São Paulo, que para mim são referências até hoje, que sou muito grato a eles. Eles me receberam de braços abertos, por uma questão de amizade, esse amigo meu fez a ponte, e a gente participei de bastante cirurgias com eles, entramos em cirurgias, vieram em Goiânia, fizeram cirurgias aqui em Goiânia, e eu fui tomando espaço nessa questão. Como a questão da anatomia era uma questão que eu gostava muito, até pela escola lá de transplante que eu tive, eu mergulhei na anatomia da pelve, que para mim, na anatomia, não vou falar do neurocirurgião, que talvez seja a anatomia mais difícil, mas a anatomia da pelve, para mim, ela é extremamente complexa. Tanto que quem faz faculdade de medicina, quem estuda pelve, sabe que talvez a parte que todo mundo foge muito é quando você vai falar em pelve. São muitos nervos, muita rede nervosa, muitos plexos nervosos, muitos vasos, muitas estruturas nobres, ovários da mulher, né? Questão do útero, das trompas, a parte fértil da mulher, a parte hormonal, a parte estrutural. E eu mergulhei nessa questão de estudar isso. E comecei a me encantar por essa área. E meu consultório acabou, os próprios ginecologistas me encaminhando as pacientes que eles tinham. Tem uma lesão de intestino aqui, você entra comigo para tirar, vamos fazer. E eu comecei a ver que tinha uma técnica, uma tática cirúrgica com esses amigos lá de São Paulo, né? A gente aprendeu a padronizar a cirurgia e eu acabei mergulhando na pelve. Vários cursos de anatomia, acho que eu não sei nem contar agora quantos que eu já fiz de anatomia, fora do país, aqui no país. Então, sobre pelve mesmo, porque a gente tem que mergulhar nisso. Você, para ser um cirurgião, você tem que saber anatomia melhor que o mapa. Porque você não pode entrar numa cirurgia de pelve complexa com uma doença que destrói a pelve da mulher, desconfigura a pelve, sem saber o que você vai achar ali dentro. Então, eu fui aumentando
Então a gente criou uma equipe, chamei colegas para operar comigo, a gente foi fechando a equipe, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, né? Meu consultório eu já tinha uma estrutura com concierge por conta das outras cirurgias que eu fazia, de secretária, instrumentadoras, e eu fui levando isso para endometriose. Mais ou menos em 2019, pouco antes da pandemia, meu consultório basicamente ele já era 50% a 60% endometriose. Eu fazia as outras coisas, tinha um foco ali em cirurgia metabólica, fui para Ohio na Cleveland Clinic como observador, porque lá a gente faz aquele observership, né? Que você pode ir lá, entra no serviço com eles, mas você só observa, a gente não entra em cirurgias, mas eu fui lá aprender cirurgia metabólica. Na época o grande médico era o Dr. Philip Schauer, ele estava em Ohio na Cleveland Clinic, né? Depois ele saiu de lá, e para mim foi um expoente na minha vida. Então aquilo ali mudou muito o rumo. Então eu tive grandes oportunidades, eu falo, graças a Deus, Deus colocou pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos. Eu tive grandes chefes, né, do Hospital de Monte Sinai de Nova York, pessoal da Beneficência Portuguesa. Então eu tive oportunidades com alguns colegas que tinham feito aí sua medicina no Rio de Janeiro, São Paulo. Então eu fui casando, eu brinco que Deus me deu uma condição de conhecer grandes pessoas, grandes nomes, grandes cirurgiões, e eu fui captando porque eu podia aprender com eles. Absorvendo as informações. Tanto que eu falo isso hoje, o estudante de medicina, ele precisa entender que quando ele forma, ele não acabou ali. Ele tem que entrar num serviço que condensa conhecimento. Hoje ainda tem isso muito pesado na residência médica. Eu acredito que ainda é o melhor caminho para o médico que é fazer cirurgia, pelo menos. Porque ali você vai ter grandes cirurgiões experientes que já operam, já passaram por muita coisa e que vão te ensinar com a experiência deles. Sim. Então, acho que esse é um caminho muito bom. Então, em 2019, meu consultório basicamente era 50%, 60% já endometriose. Na vigência da pandemia, praticamente isso virou. Então, ali, quando saiu a pandemia ali em 2020, da metade de 2020 para frente, eu acho que o pessoal tinha muito medo de fazer bariátrica, cirurgia de metabólica, diabetes, por causa do Covid, né? E as mulheres com endometriose não tinham muita escolha, estavam sofrendo com dor, fertilidade e o tempo contando. Então, meu consultório nesse momento ele virou endometriose. Então, praticamente de 2019 para 2020, eu vou te falar que hoje 95%, 96% do meu consultório é endometriose. As outras cirurgias ainda faço bem pouco, né? Eu brinco assim, eu acabo escolhendo o que eu faço, porque a endometriose tomou conta. Por que tomou conta? Você precisa ter uma equipe multidisciplinar, precisa ter fisioterapia pélvica, precisa de nutricionista, precisa de psicólogo, precisa de uma estrutura de serviço hospitalar que casou comigo, eles aceitaram, né? Porque a gente ocupa uma sala cirúrgica praticamente o dia todo, a gente ocupa leitos de hospitais vários dias, são cirurgias complexas, cirurgias grandes, precisa de muito material de tecnologia associado, então todo mundo tem que estar muito favorável a investir nisso. E o tempo de conhecimento por um cirurgião de endometriose, eu brinco que eu demorei muito mais tempo na curva da endometriose que na curva do transplante, que na curva de oncologia, por exemplo. A endometriose é uma doença que ela tem uma complexidade. Ela não é benigna de forma alguma. Não é câncer, mas benigna ela não é. Ela desconfigura essa anatomia. Numa linguagem simples para os nossos ouvintes, explica um pouquinho sobre a endometriose, que eu acho que é um assunto bem importante. Sim. Endometriose, o que a gente sabe de endometriose hoje? Então, em 1927, Sampson era um médico perito legal, ele fazia autópsia de mulheres e ele chegou à conclusão do seguinte, que endometriose talvez seria aquelas células que estavam dentro do útero, que voltavam pela trompa e caíam dentro da barriga. Isso foi um postulado teórico não experimental. Então isso virou uma certa verdade. A gente sabe que na mulher que tem endometriose, talvez esse refluxo ele seja piorado pela doença e piore a doença. Mas que ele ser a origem da doença ainda é algo muito duvidoso. Existem algumas teorias, a teoria que eu mais acredito, que é mais condizente com o achado cirúrgico, é a teoria que a mulher nasce com a doença. A gente sabe hoje que existe transmissibilidade genética. É o que eu falo, às vezes o avô, por exemplo, teve olho verde. Então o filho e o pai não tiveram olho verde, o bisneto vai ter olho verde. Por quê? É uma transmissão genética que casou o gene em alguém. Na mulher com endometriose é a mesma coisa. Às vezes alguém da família teve mioma, alguém tirou o útero por sangramento, alguém não teve filhos, alguém teve endometriose não diagnosticada lá no passado, e essa mulher acaba sofrendo hoje, né, com endometriose. Então essa transmissão genética ela é muito clara. Irmãs gêmeas normalmente têm endometriose. Irmãs muito próximas normalmente têm endometriose. Primas muito próximas normalmente têm endometriose. Então quando tem um caso na família, a gente começa a receber mais familiares porque começa a ouvir e vão fazer diagnóstico. Então tem transmissão genética. Então, o que a gente acredita muito é que a mulher nasce com essas células de endométrio fora do útero. Então, endometriose é um recado muito importante.
Não tem nada a ver com útero. Endometriose e útero desconecta essa informação. Porque é muito comum as pessoas falarem, não, vou tirar o útero para a endometriose, né? Isso eu falo, né? Eu não vou falar que é um erro, mas é uma conduta não aceitável, porque endometriose e útero são coisas diferentes. O útero tem uma doença dele, que é a adenomiose. Então, a mulher, transmissão genética, ela nasce com essas células. Quando ela começar a menstruar, o que aconteceu no corpo da menina? O estrogênio vai transformar aquela menina em mulher, porque ela vai entrar num período fértil, que na natureza, fisiologicamente, o corpo da mulher está preparado para reproduzir. E nesse intuito de crescer o estrogênio, aumentar, dentro do útero, as células do endométrio eles espessam e crescem para a mulher receber um embrião. Ela não engravidou, o que acontece? Descama tudo, menstrua, ela vai começar o novo ciclo no novo mês. Só que aquelas células que estão lá dentro da barriga, elas também vão ser beneficiadas pelo estrogênio, elas também vão crescer respondendo a esse estrogênio. Só que o corpo da mulher vai reagir contra elas, ela vai dar um ataque de células de defesa contra aquelas células. Elas estão fora do lugar, são células anômalas, estão totalmente estrangeiras ali dentro. Então eu brinco que endometriose é igual concreto, você mistura cimento, areia e água, né, para fazer concreto. Sim. Endometriose é um encontro de células estromais glandulares, que estão fora do lugar, com células de defesa. Vai formando um tecido endometrial duro, que tem alguns aspectos, às vezes, tipo hematomas, às vezes tipo coágulos, às vezes tipo bolinhas amarelas, brancos, pardos, planos. Então, esses tecidos vai depender da resposta imunológica. E quanto mais doença a mulher tem, mais estrogênio a própria célula produz e cria uma resistência ao segundo hormônio feminino, que é a progesterona. Então você começa a ter interferência não só da doença que cresce e gera dor, mas da doença que interfere na fertilidade da mulher. Então a endometriose é isso, ela vai crescendo e onde ela passa, ela vai procurar sobreviver. Então ela vai em locais que são ricos em sangue. Habitualmente, cirurgicamente, a gente encontra endometriose sempre atrás do útero, muito mais à esquerda do que à direita. Então, parece que a endometriose ela cresce atrás do útero, no ligamento útero-sacro esquerdo, que parece corresponder muito à origem embriológica mesmo, que é a formação do útero ali, né, do endométrio dentro do útero, que é um caminho lá da embriologia, quando a gente está dentro da barriga da mãe, quer dizer, da mulher. Então, a endometriose talvez seja isso. Existem outras teorias, mas o que a gente acredita mais é isso. E nesse intuito dela crescer, ela vai destruindo as células em volta. Então, ela vai infiltrando. A endometriose, ela não cola as coisas. Ela tem uma característica, ela entra para dentro dos órgãos e acaba desconfigurando os órgãos ali dentro da pelve. E tem algum sintoma que as meninas conseguem decifrar antes? Como é que Sim. funciona? A cólica menstrual, ela existe. A menina vai menstruar, o útero vai contrair para descamar o endométrio para fazer um novo ciclo. Então, uma cólica que não limita a vida da mulher, que às vezes ela toma ali um remédio leve para dor e passa e vai cuidar da sua vida, tá tudo certo, faz parte. Agora, aquela cólica menstrual que limita a mulher de viver, ela tem que começar a tomar muitas medicações para conseguir trabalhar, muitas medicações para conseguir ir para a escola, para a faculdade, que limita, ela fica de cama, ela tem uma sensação de estado febril, ela tem a sensação que ela vai desfalecer, muita fraqueza, muito mal-estar durante o período menstrual, é um grave sinal, ela deve pensar em endometriose. Outro sinal que é muito comum nas mulheres que elas não levam em conta, elas demoram a entender essa informação, que esse endométrio muitas vezes dentro do útero vai ficar doente porque você está tendo uma reação contra a doença lá dentro da barriga. Então também tem uma reação contra esse endométrio dentro do útero. Então elas começam a ter uma descamação tipo borra de café. A menstruação deveria ser um sangue mais fino. Quando começa a ter essa borra de café, tem uma doença ali. Talvez aí pode ser pescado endometriose. E uma terceira coisa que é muito comum delas queixarem, que quando elas começam a ter atividade sexual, durante um certo período, elas começam a ter dor no ato sexual. E no começo depende da posição. Tem posição que alivia, tem posição que piora. E é clássico que a mulher, quando ela está com a perna muito elevada ou tendo penetração por trás de 4, a dor piora. Então, nesses sinais da cólica menstrual, que é limitante, limita a vida da mulher com o uso de muitos remédios, dessas borras de café ou dores na atividade sexual, a mulher deve pensar em endometriose. Aí mora o problema. Muitas mulheres demoram muitos anos para fazer o diagnóstico. Então nós acabamos hoje tratando muito mais complicações do que trazendo benefícios para a mulher no começo. Entendi. Quando a gente fala de procedimento cirúrgico e tudo mais, a gente tem a videolaparoscopia, tem a cirurgia Sim. robótica. Quais são os benefícios quando se fala nesses procedimentos? Sim.
endometriose, por que se não operava endometriose tão antigamente? Primeiro que isso não tinha diagnóstico. Então o pessoal entrava para operar uma doença endometriose, e quando você entra na barriga que você olha lá, você na verdade está vendo a ponta do iceberg. Endometriose é uma doença peritoneal, que é uma membrana que reveste todo o abdômen. E ela começa do peritônio para trás, depois que ela vem para dentro da barriga. Então o pessoal antigamente entrava e queimava, fazia uma cauterização. Aquilo ali você não estava tratando nada, você estava queimando a pontinha do iceberg, a raiz estava toda lá para dentro. Com o advento dos exames diagnósticos, que inclusive os brasileiros são, eu falo assim, são os culpados por isso, o pessoal lá do Dr. Maurício Abrão, ali em São Paulo, eles começaram a estudar muito questão do diagnóstico de imagem. Então eles iam operar, faziam exames de imagem junto da cirurgia para casar aquela imagem, aprenderam a fazer ultrassom e diagnosticar endometriose. E nisso foram trazendo essas imagens para ressonância também. Então hoje, quando nós vamos entrar para operar, o ideal é que nós tenhamos um mapeamento, um rastreamento de exame de imagem, pelo menos para nós sabermos a profundidade, a extensão, onde são os locais piores que a endometriose está infiltrando. Claro que nem um exame de imagem ainda traz 100%, mas na videolaparoscopia, ou seja, na cirurgia minimamente invasiva ou na robótica, eu vou ver. Eu vejo a doença, eu sei onde a doença está, eu consigo observar o abdômen inteiro. Então a gente passa uma ótica e olha a barriga toda. Cirurgia aberta de endometriose, eu sei que a gente está no Brasil, existem Brasis e Brasis. Mas, se possível, não fazer uma cirurgia de endometriose aberta. Por quê? As estruturas da pelve, por exemplo, os nervos, são muito fininhos. Se você faz uma cirurgia aberta na pelve, que é um cálice, com todas essas estruturas nobres lá dentro, você não consegue tirar a doença e preservar o que é nobre. Então, por isso que cirurgias abertas de endometriose, elas não são tão efetivas. Às vezes elas geram transtornos crônicos para as mulheres. E a cirurgia minimamente invasiva, qual que é a grande vantagem? Para as mulheres, todo mundo vende o conceito do quê? O corte pequeno, menos dor, mas o que é para o cirurgião que é o impacto? A gente tem uma visão muito ampla. Então, às vezes, um nervo que parece um fiozinho de cabelo, para mim, vira um negócio desse tamanho aqui, ó. Ele vira um tubinho, eu consigo ver. Outra coisa é que na cirurgia minimamente invasiva, apesar de eu não ter o tato da mão, eu aprendo a ter tato com a pinça. Tem uma pinça aqui, licença. Perfeito. A gente opera tanto que essa pinça aqui vira extensão da nossa mão. Então a gente acostuma com treinamento e com o tempo a ter o tato. Eu sei o tato disso aqui, ó. Com a minha mão, a pressão que eu uso aqui na pinça, eu consigo tatear. No robô eu já não tenho tato, mas eu tenho uma visão tridimensional. Então a visão é muito boa. E outra coisa, o movimento da mão, gente, é isso aqui, ó. Esse movimento é o movimento mais fino e nobre do corpo humano. A mão. Se vocês nunca pararam para pensar nisso, depois observa. Então a gente opera com detalhe. Ó. A pinça ela tem os detalhes dela que foi feita anatomicamente para a nossa mão. Então a conduta na cirurgia minimamente invasiva é o casamento entre visão e mão. Eu acho que isso é que faz toda a diferença. O corte pequeno, benefício estético, o menos dor, eu acho que isso faz parte do jogo. Sim, claro que trouxe todo esse benefício para o paciente. Mas para o cirurgião é a visão e a mão, sem dúvida nenhuma. Entendi, que legal. A gente trouxe aqui uns trocáteres, umas pinças. O senhor poderia explicar, com as suas palavras, como que funciona aqui, para quem nunca teve contato com a cirurgia minimamente invasiva? E por que dos tamanhos, né? A gente está vendo Sim. aqui que são tamanhos diferentes. Isso, presta esse aqui. Então, os trocáteres, o que são trocáteres, né? Trocáteres são portais. Nós não vamos abrir o abdômen de uma mulher, mas nós vamos ter que operar lá dentro. Nós temos que entrar dentro do abdômen. Então, como é que nós fazemos isso? Através desses portais aqui, nós vamos fazer pequenos furos no abdômen. Olha isso aqui para você ter ideia. O meu dedo mindinho e o trocáter. Quer dizer, o meu dedo mindinho é maior que o trocáter. Isso aqui tem 0,5 centímetro. Esse aqui deve ser de 10 ou de 12. Esse aqui é o de 10. Quer dizer, ele é um trocáter que tem 1 centímetro, 10 milímetros. E a gente tem um trocáter ali de 1 centímetro, ponto 2. Então, são muito pequenos. Para vocês terem ideia, o corte é o tamanho do meu dedo. Então, a gente opera através disso aqui. Nós entramos com essa ponteira para passar pelo músculo. Entrando lá dentro, a gente tira essa ponteira lá de dentro, que é o mandril, e a gente vai operar através desse buraquinho aqui, ó. Então, as pinças passam aqui dentro. Então, a gente opera, isso aqui fica na parede muscular, então a gente vai operar por aqui, ó. Então, eu consigo fazer toda a mobilidade, toda a mobilização, mexer em toda a cirurgia lá dentro. Por isso que o treinamento cirúrgico é muito importante. Primeiro, tem que conhecer a anatomia demais. Acho que todo cirurgião ele tem que se exaurir no estudo da anatomia.
Ele não pode entrar para operar uma cirurgia sem conhecer a anatomia, jamais. Aventurar nunca, ainda mais hoje, que a gente consegue fazer cirurgia experimental, a gente tem simuladores, a gente tem cirurgia em porcos. Então, assim, não dá para você entrar para aprender numa pessoa mais. Praticamente hoje eu acho que isso é inaceitável, né? Claro que os nossos desbravadores, 25 anos, 30 anos atrás, fizeram isso. Mas hoje a gente não precisa passar por isso mais. Então, esses portais, eles são muito importantes, eles permitem pequenos cortes. Agora, você imagina, um pequeno corte desse praticamente não gera dor, né? Então, esse aqui talvez seja um portal importante, que quando entra, a gente pode passar uma gazinha para secar, passar um grampeador para grampear o intestino. Então, vocês vão ver, tem 1 centímetro a 1,2 centímetros. Então, a gente usa aí 4, 5 desses aqui em uma cirurgia, e a mulher sai lá com pequenos cortes. E dependendo da cirurgia, eu consigo até esconder os portais mais baixos, às vezes até esteticamente, para ajudar. E o pós-cirúrgico é mais rápido? Como é que funciona? Quanto Então. tempo, mais ou menos? Então é só você fazer uma conta comigo. Imagina uma cirurgia aberta, cortada. A pessoa passava 1 mês, 40 dias andando assim, ó, encurvada, sem poder fazer força, nada. Com a cirurgia dessa aqui, 15 dias, a gente está com a paciente praticamente dentro da sua vida normal. Claro que a depender da cirurgia lá dentro, nós vamos esticar o repouso de atividade física, alguma coisa. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, por exemplo, feita por isso aqui, que são os furinhos, por exemplo. 8 dias a pessoa pode dirigir carro, 15 dias ela pode voltar para a academia. Pode trabalhar no outro dia, se ela quiser trabalhar home office computador, ela pode trabalhar. Uma cirurgia de endometriose grande, que são cirurgias aí extensas, 5, 6, 7, 8 horas de cirurgias a depender da cirurgia, a mulher no outro dia acorda com um pequeno ardor disso aqui. Agora, você imagina uma mulher que fizesse uma cirurgia cortada aberta. Olha que diferença que é isso. Realmente. Quando a gente fala de cirurgia robótica, existem algumas plataformas no mercado e tudo mais. Como o senhor enxerga daqui para 10 anos a cirurgia robótica? Ela vai estar mais acessível? Como que foi? Porque o senhor teve essa passagem pela cirurgia minimamente invasiva através da torre de vídeo e tudo mais. Qual que é a sua Então, visão? eu tive a oportunidade de conhecer robótica em 2014 lá nos Estados Unidos. Então, desde essa época eu me apaixonei pela robótica. Tinha um problema, no Brasil só tinha aparelho em 2 hospitais. E eram os grandes hospitais, né? Eu não tinha acesso aos hospitais, até porque eu não morava nessa cidade, não trabalhava nesses hospitais, e fui lá, fiz curso. O pessoal ficava assim, você está gastando dinheiro à toa, você está investindo num negócio que não tem volta. Mas eu falava, gente, vai me enriquecer. Eu faço o vídeo, eu vou trazer o que tem nessa robótica para vídeo, e depois, quando surgir a oportunidade de ter um robô na minha cidade, eu já estou mais ou menos engatilhado nesse sentido. E tive a oportunidade de fazer um fellow lá em Barretos, no Hospital de Câncer, que para mim, quem não conhece o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, é algo sensacional, fantástico, é 100% SUS, é algo, se todo o SUS funcionasse igual lá, a gente tinha um problema da saúde brasileira resolvida. Quem não conhece, procure conhecer o Serviço de Hospital de Amor de Barretos. Então eu tive a oportunidade de fazer um fellow com o pessoal da coloproctologia, que são o pessoal que tem o maior volume de cirurgia robótica. Eles têm um robô lá, tinha um robô, uma plataforma antiga que era o SI, então eu aprendi a operar na plataforma antiga. Eu brinco que eu opero em todas as plataformas, né? Eu opero na antiga, no X, no XI, que é uma plataforma de uma empresa, que são modelos, na verdade, igual modelo de carro. E hoje a gente passava por uma questão, só essa empresa tinha um robô, porque eles estudaram, desenvolveram. Hoje a gente tem outras empresas que têm robô, né? A gente vê a China, né, o Tomai, por exemplo, da Microport chegando, que é um robô sensacional. Eu sentei no robô, eu brinco que eu operei um frango na Bélgica, né? A gente teve a oportunidade de brincar lá, operar um frango lá na Bélgica em tempo real. Isso aqui é sensacional. Tinha um celular filmando aqui, uma tela de celular aqui, eu operando aqui, o celular fazendo a transmissão. O tempo de movimento no Brasil, estava em São Paulo, lá na Bélgica, era praticamente o mesmo, né? A imagem estava passando praticamente em tempo real. Então, essa questão ainda vem a tecnologia agora associada à transmissão. Quer dizer, você fazer cirurgias à distância. É uma coisa uma barreira que até pouco tempo era não pensável, vamos falar assim, né? Era uma barreira longe, parecia algo do futuro. E o robô, ele não opera, gente, ainda. Eu acho que o robô vai operar. Tem algumas situações que a gente sabe que, né, a tecnologia está aí, é para isso. Mas o robô ele proporciona para a gente algo sensacional. Primeiro que a visão do robô é tridimensional. Então, imagina você fazendo uma cirurgia antiga aberta, que você estava vendo tudo aberto, na vídeo a gente teve que aprender a olhar em plano bidimensional. Então a gente aprende a profundidade, a gente aprende o tato, mas é por treinamento cerebral.
É como se a pessoa joga videogame. Você pega uma criança jogando videogame, ele não tá olhando na tela de televisão aqui, brincando videogame aqui. Na vídeo é isso. No robô também, mais ou menos, mas tem uma diferença. A visão tridimensional do robô é como se eu estivesse dentro da barriga da pessoa. Sabe aquele filme lá que punha os brinquedinhos dentro da pessoa, o brinquedinho entrava dentro da barriga da pessoa? É como se fosse aquilo, a sensação que a gente tem, que a gente está dentro da barriga. É essa sensação tridimensional. E a outra coisa é que o movimento, o movimento mais precioso do corpo humano é esse aqui, ó, de pinça. Então, tudo que a gente faz é esse movimento, ó. Prende seu dedo e tenta fazer qualquer coisa, para você ver se não é. Então, esse movimento é o movimento de esculpir, é o movimento de desenhar, é o movimento de escrever. E no robô a gente opera com esse movimento, ó. Então, esse movimento é preciosíssimo demais. Então, a tecnologia robótica, ela chegou para deixar a cirurgia mais fina, menos traumática. Se a vídeo já trazia menos trauma, maior benefício, agora o robô ele traz muito mais benefício. A recuperação é melhor porque você agride menos o tecido saudável que está em volta de uma doença. Então, por exemplo, na cirurgia oncológica, que foi onde eu acabei aprendendo robótica, né? Fiz o fellow lá no Hospital de Câncer de Barretos. O robô, para mim, para câncer, eu vou ser bem sério para vocês. Assim, eu nem discuto. Precisa de trabalho científico, robusto, para comprovar. Tudo bem, senta no robô, depois você me conta o que você acha, né? Não estou falando em resultado final. Eu tenho que entregar a mesma cirurgia para paciente na vídeo ou na robótica. Eu estou falando de caminhos mais fáceis. Então, acho que o trabalho científico ele pode comprovar isso. Não é que ele vai comprovar a superioridade do resultado da cirurgia robótica, talvez no câncer ou na endometriose. Mas ele vai comprovar que o caminho é muito mais fácil. Tanto que está aí para provar. Muitos médicos que não dão conta de fazer cirurgia laparoscópica estão aprendendo a fazer cirurgia no robô, pela facilidade que o robô traz. Se aprender a dar ponto na laparoscopia é uma coisa muito avançada. No robô é básico. Porque você está vendo, o movimento é o da sua mão. Então é como se você passasse um fio dentro de uma agulha. Então você só está trocando sua mão por um aparelho. Então o robô ele traz isso. Ele traz a universalização da cirurgia. Para pessoas que têm, às vezes, dificuldade. Tem cirurgião que ele é excelente, cirurgião de barriga aberta. Ele não dá conta de fazer vídeo. Mas talvez o robô ele já vai dar conta. Por conta da mobilidade das mãos ali, que fica mais... E da visão. Então, isso o robô, ele universaliza, eu acho. Outra situação que o robô começou a universalizar, você começou a integrar equipes de lugares diferentes por questão do treinamento. Por exemplo, eu parei minha vida, fui para Barretos. Então, eu tive a oportunidade de me entregar. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, era difícil, é algo caro, você tem que parar, demanda dinheiro, demanda tempo, demanda coragem, né? Sim. Porque você tem toda uma vida aqui, não é fácil. E é um valor muito alto, É um né, valor de muito especialização. alto. E para Barretos, por exemplo, eu tinha que parar minha vida também, né? Parava minha vida aqui 4 dias da semana, ficava em Barretos, então operando lá, mas eu tive a oportunidade de conhecer outros cirurgiões do mundo inteiro. Então tive uma porta aberta. Então o robô ele trouxe isso também, de você conhecer pessoas de outros locais, né? De outras especialidades. Então, você está trabalhando nas feiras, né? Com o robô. Você está conhecendo todo mundo que trabalha na área. Então você começa a pegar o jeito de cada um, você vai entendendo como é que funciona, onde que o robô encaixa, como é que eu posso servir aqui e ali. E você vai ver que esse universo ainda é pequeno, né? Você acaba conhecendo muita gente nessa roda. Então acho que o robô ele vai universalizar. E com a chegada das outras plataformas agora, né, que não são uma empresa, não é só questão do preço, mas é a questão da acessibilidade para os hospitais. Porque quando você tem a concentração de um aparelho na mão de uma pessoa só, ela decide quem que vai ter e quem que não vai ter. Eu não quero vender para você, não fique só a cara, tá tudo certo. Agora com a questão das outras empresas, isso acaba. E os cirurgiões que não tinham acesso ao robô, porque ainda tem isso, os hospitais de ponta ainda escolhiam cirurgiões que poderiam usar o robô, não era todo mundo também dentro do hospital que podia usar um robô. Você acabava escolhendo algumas cabeças. E com essa universalização isso vai acabar. Então os hospitais vão começar a ter mais plataforma. O meu sonho é chegar igual lá em Dubai, né? Que cada sala tem um robô. Por quê? O meu sonho um dia é que nós vamos operar mais no robô que na vídeo. É uma escadinha, gente. É consequência da tecnologia. A tecnologia, quanto mais ela chega, mais barata ela fica, né? Também. Então a gente pode dizer que está num futuro próximo aí. Muito próximo. Eu acho que a gente vai viver nos próximos 5 anos, em tudo de tecnologia, uma revolução. Se a internet foi algo que revolucionou lá em 1999 para 2000, que eu lembro que eu estava na faculdade, a gente tinha uma internet que fazia barulho, né? A gente estava no DX2, quem passou por isso sabe o que eu estou falando. A internet fazia barulho, a gente gravava em CD, em disco, a gente grava na nuvem. A chegada da inteligência artificial
assim, a gente tá vendo um reboliço acontecendo agora, algo que a gente nunca passou. Eu brinco assim, médico que não usa IA, aprenda a usar IA, ela não vai te engolir, mas o médico que usa IA vai te engolir. Então aprenda a tecnologia, porque os próximos 5 anos nós vamos ver uma revolução muito grande, inclusive da robótica. Doutor, teve algum caso específico que te marcou muito? Ó, posso contar 2 casos, vou contar um caso da medicina, eu acho que os casos de endometriose para mim são lindos, porque a gente vê sonhos sendo realizados, a gente vê qualidade de vida voltando. O que eu mais gosto no consultório é de ver o sorriso do marido. Eu brinco que quando a mulher chega, tá depressiva, tá triste, o casamento tá acabando, não estão conseguindo ter uma vida íntima, né, juntos. E quando você opera, que a mulher passa ali pela fisioterapia pélvica, passa um processo de desinflamação, a gente consegue corrigir a dieta dela, devolve ela para atividade física, corrige o sono dela, corrige aquela vida dela, o marido chega sorrindo, pra gente é o melhor sinal. Sinal que a vida do casal voltou, a atividade sexual voltou, a prática de atividade física voltou, que tem mulher que não faz por dor, ela não consegue fazer uma academia porque tem dor. A gente consegue, às vezes, solucionar outros problemas. A mulher estava tendo colesterol alto, diabetes, glicose alterada, e você traz ela para dieta anti-inflamatória, você resolve outros problemas da vida dela. Então, acho que isso é algo sensacional. Outra coisa que eu amo é ver a mulher chegar com um bebê no colo. Ou mandar fotinha pra gente, meu bebê nasceu, estou grávida. Então, isso é uma satisfação imensa, porque tem mulher que tem esse sonho, tem casal que tem um sonho imenso de ter filho e não consegue ter, porque a endometriose é uma barreira. A gente sabe que cerca de 40% a 60%, em média, dependendo do trabalho, vai impactar na fertilidade da mulher. Não interessa o tamanho da doença, interessa que ela existe. Claro que tem situações de trompas entupidas, ovários destruídos, úteros doentes, mas ela gera um processo inflamatório, dependendo do tamanho dela, que impede a fertilidade da mulher. E muitos casais têm esse sonho destruído. Quantos casais eu já não vi no consultório tendo desavença porque a mulher não podia engravidar? Ah, mas nós estamos na sociedade. Não interessa a sociedade, interessa a vida real. Então, a gente sabe que tem mulher que não quer ter filho, tá tudo certo, tem mulher que quer ter filho. E essas que querem ter filho, quando a gente resolve o problema delas, é uma satisfação imensa você ver elas trazendo o neném no colo. Agora teve um quadro, vou falar algo que aconteceu bem recente, duas situações que eu recebi, 2 presentes que eu achei lindo e maravilhoso. Um casal do Mato Grosso, operamos ela, e quando ela voltou no retorno, ela estava tão satisfeita, porque a dor que ela teve de pós-operatório era infinitamente menor que a dor que ela estava tendo na semana antes da cirurgia. Eles mandaram fazer um quadro de madeira para mim, esculpido, comigo e com a minha esposa, com um versículo bíblico lá do Salmo 91. Então ficou muito, foi algo que me impactou, porque assim, a gratidão tão grande que eles tiveram, porque resolveu a vida dela agudamente. Ela nem esperou para falar assim, daqui 4, 6 meses eu vou agradecer o doutor, não. Foi muito aguda a melhora da vida dela. E ela está super bem hoje, a gente está acompanhando. Ela está, inclusive, muito melhor do que naquele dia que ela me deu o quadro. E teve uma situação muito recente esses dias que me impactou muito. Eu até coloquei lá no Instagram, tem lá no TikTok, lá no meu YouTube. Um casal, eles não conseguiram ter filhos. Infelizmente, a reserva ovariana dela era muito ruim. Ela não queria passar por fertilização in vitro, é uma decisão pessoal. A gente respeita todas as decisões que elas têm em relação a isso, tá? E só que a vida conjugal deles estava ruim porque ela não estava dando conta de ter atividade sexual. Mas o marido entendia muito bem ela porque sabia que ela tinha doença. Então ele compreendia esse lado dela. O que ele fez? Ele conseguiu organizar financeiramente, ele vendeu um móvel, que ele tinha um carro, que ele tinha um bem durável, juntou todo o dinheiro, organizou, foi lá, consultou, operou, né? Ela acompanhou com um psicólogo, preparamos ela, desinflamamos o corpo dela, preparamos ela para poder operar. Ela levou esses dias para mim, já tem uns dias na verdade, um vidro de mel. Aí chegaram com o vidro de mel, ela sentou e falou assim para mim, foi a frase, tá vendo, as frases mais lindas que eu já ouvi. Eu trouxe esse mel pro senhor porque o senhor adoçou a minha vida. Eu quero adoçar a vida do senhor também. Então assim, e o sorriso do Edson, que é o marido dela. Posso falar o nome porque tá lá no meu Instagram, quem quiser pode olhar lá. Então, assim, eles ficaram muito felizes. Um casal, assim, se você for pensar, tinha muito dinheiro? Não tinha muito dinheiro. Resolveram a vida deles, resolveram mudar a vida deles. E ouvir a frase da boca dela, eu trouxe um mel, nós trouxemos, né? Um mel pro senhor, porque o senhor adoçou a nossa vida. Foi muito lindo ouvir isso, sabe? Então, assim, você vê que faz sentido aquilo que a gente tá fazendo. É bonito ver, o senhor até se emociona, né? Quem tá aqui presente consegue ver.
Se o senhor pudesse resumir em uma frase, qual é a missão do Dr. Maxley? Olha, a missão do Dr. Maxley é transformar vidas dessas mulheres, restaurar sonhos mesmo, construir sonhos. Eu brinco que a gente, quando está operando, nós esculpimos sonhos. Eu brinquei do movimento de esculpir, então a gente constrói, resgata e esculpe sonhos dessas mulheres, não resgatando a vida delas, tanto do ponto de vista de qualidade de vida, quanto de fertilidade. Porque não é tratar a endometriose, é tratar a mulher, é tratar o casal, é tratar a família. Então a gente tem que ver a mulher como um todo, não é só ir lá tirar a doença dela que vai resolver o problema dela. A gente tem que tratar o estilo de vida dela inteiro. Então quem senta no consultório, a gente tem uma obrigação como médico que cuida de mulheres com endometriose, de transformar a vida delas. Eu não concordo com aquele negócio assim, eu faço um pedaço da endometriose, o outro faz outro pedaço, o outro faz outro pedaço, e quem que é o dono dessa paciente? Ninguém. Ninguém preocupa em mudar o estilo de vida dela, ninguém preocupa em cuidar dela. A gente tem que olhar para a mulher e para o casal, né, para aquela família como um todo. Aquela mulher é filha de alguém, ela é esposa de alguém, ela é amante de alguém, ela ama alguém, ela é mãe de alguém, às vezes. Então a gente tem que cuidar dela como um todo, não só da endometriose dela. Fora a medicina, o que te inspira? A minha fé A em sua Deus, fé? com toda certeza. Eu sou uma pessoa muito apegada em Deus, não vou falar nem religioso, é espiritual. Eu acho que religiosidade, tem pessoas que não têm religião, mas acho que espiritualidade todos nós temos, né? Respeito todas, não interfiro em nada que as pessoas acreditam, mas eu tenho uma fé muito arraigada em Deus. Então, igual eu falei, lá no meu começo, o meu sonho da medicina era ser missionário. Então, assim, isso não me deixou. Hoje eu ajudo missionários, na verdade. Eu não estou no campo, não virei missionário, mas eu ajudo alguns missionários hoje, né? Tenho essa missão na minha vida. E eu acredito muito em Deus, é algo que eu me apego. Jamais eu levanto da cama sem orar, jamais eu começo uma cirurgia sem orar, jamais eu começo um dia de consultório sem orar, jamais eu saio de casa sem orar e jamais eu durmo sem orar. Então eu brinco que a Bíblia é o meu livro de cabeceira predileto, é o meu livro filosófico predileto e Deus é o meu melhor amigo, não tem dúvida nenhuma disso. Doutor, já estamos nos encaminhando para o fim, gostaria de te agradecer aqui e que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Qual mensagem seria? Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma frase que todas as vezes que eu dou uma aula, eu ganhei alguns prêmios internacionais, nós temos hoje 8 prêmios sobre a endometriose, de trabalhos científicos, tem 2 internacionais, e eu gosto muito de uma frase que eu sempre gosto de finalizar, que aquilo que impulsiona a gente não é aquilo que dá conforto. O que impulsiona a gente é aquilo que te tira do conforto, que te leva além do imaginável, te leva o seu sonho, conquistar o seu sonho, não é aquilo que te dá conforto de forma alguma, você tem que se mexer, você tem que ter coragem de enfrentar. Então a gente ser resiliente, nós sermos resilientes, nós sermos, né, tirarmos força de onde não temos. Por isso que eu falo que a minha fé em Deus me ajuda muito. Então a gente tem que ir além. Então nada de conforto, o conforto não leva a gente a lugar nenhum. Então a gente tem que batalhar dia a dia para poder conquistar o que a gente deseja, o que a gente sonha. Então eu falo para todas as nossas mulheres endometriosas, não desista do seu sonho não. Seu sonho está a um passo na sua frente. Então vamos ter um pouquinho de força, vamos lutar, vamos agarrar, seja em Deus, seja naquilo que você acredite, para a gente poder vencer essa vida dia a dia. Amém, coisa boa. Gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez. Foi uma honra estar recebendo o senhor aqui. Pessoal, muito obrigado. Vocês que nos assistem, tá? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto o Dr. Maxley. Quer deixar o seu arroba, doutor? Sim, tanto lá no TikTok, né? Que TikTok, eu brinco que o TikTok é a geração do futuro, né? O Instagram é a geração atual. É @dr de doutor Maxley. Meu nome é MAXLEY. Meus pais deixaram de bem chique. Então, @dr Maxley. Obrigado, pessoal. Não esqueça de seguir a Hospicom, tá? Em todas as redes sociais. E toda semana estaremos aqui, fazendo um podcast, trazendo inúmeros profissionais, trazendo tecnologia, ciência e o melhor para vocês. Muito obrigado.